Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja capaz do Senhor. Amém, irmãos? Gente, vocês viram como o músico hoje tão bonito, bem vestidos? Cantaram bonito para Jesus, tocaram bonito para Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor recebeu a adoração. Glória a Deus. Eu falei, Luiz, dá uma cumprimenta a igreja aí. Ele, só isso? Gostei disso. Porque no Rio tem músico pastor, tem músico evangelista. E nós teremos uma nova visão para os músicos desta igreja. Glória a Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu falei com minha esposa ali, né? Eu falei, você não está entendendo, não. Você falou que estava com dificuldade para falar, está falando, está cantando. Acho que foi um pouco de esperteza, Jonathan. Sabe? Mas eu convido você para abrir a Bíblia em as cartas aos Romanos, capítulo 8. Versículo 28, esta palavra já tem umas 2 semanas queimando no meu coração. E antes de eu estar aqui para falar com a igreja, o Senhor tem falado comigo profundamente dentro desse texto. Romanos capítulo 8, eu peço para ficar na tela, para deixar na tela. Versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Vamos toda a igreja juntos lerem comigo? 1, 2, 3. E sabendo que todas as coisas contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senta adorando o nome do Senhor. Esse texto, como eu disse para os irmãos, vem queimando no meu coração. E quando geralmente o Senhor começa a me dar uma palavra, eu fico muito ligada em tudo aquilo que Ele pode ministrar ao meu coração. E desde quinta-feira, a pastora Samara pregou, e eu peguei algumas coisas na sexta-feira pela manhã. E quando eu fiz um atendimento após a sexta-feira, eu recebi uma irmã e ela me contou uma parte da história dela que não é bonita. E ali eu comecei, Senhor, Tu estás confirmando uma vez mais a palavra que o Senhor gerou no meu coração. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que teve um encontro com Deus de uma forma muito linda e extraordinária. Em Atos 9, a Bíblia diz que Saulo está indo a caminho de Damasco com cartas, com a carta aberta, livre, para prender qualquer um discípulo ou qualquer um que estivesse pregando o evangelho. Antes de ele ir a Damasco, ele vai ao sumo sacerdote e pede carta para ele entrar nas sinagogas, e quem estivesse pregando o evangelho, ele poderia prender. Mas a Bíblia diz que quando Saulo está indo a caminho de Damasco, a Bíblia diz que uma luz forte cerca Saulo, ele cai por terra e ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a Bíblia diz que Saulo diz: quem é, Senhor, que fala comigo? E ele diz para Saulo: eu sou Jesus, a quem me persegue. O interessante é que Paulo, ele sai de Jerusalém indo para Damasco, cheio de autoridade, com carta branca para prender, mas no meio do caminho ele tem um encontro com Deus. E aí quando ele tem um encontro com Deus, ele cai. Quando ele levanta, ele já levanta obedecendo a Deus. Porque ele pergunta: quem é que fala comigo? A Bíblia diz que o Senhor fala que é Jesus que está falando com ele. E ele pergunta: o que eu vou fazer? Ele vai, entra dentro da cidade, porque lá eu direi o que será feito. Paulo não questiona Deus, Saulo não questiona Deus, o porquê ele está cego. Ele, quando tem um encontro com Deus, me faz entender que ele sai do plano carnal e começa a entrar no plano
espiritual. Quando ele levanta cego. Ele levanta o homem dependente de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles homens levam ele para dentro de Damasco, acompanhando ele, porque ele não enxergava. Nós, quando temos um encontro com Deus, Diácono Felipe, não tem como sermos o mesmo, não tem como continuar na mesma vida. Quando temos um encontro verdadeiro com Deus, a primeira coisa que acontece quando temos um encontro com Deus, Paulo estava indo fazer a sua vontade, mas quando ele tem um encontro com Deus, ele passa a ir em frente da vontade de Deus. Ele estava indo fazer aquilo que ele pensava ser certo, cumprir a lei, mas tem um encontro com Deus, ele passa a fazer a vontade de Deus. Por isso que eu tenho dificuldade de entender que quem teve um encontro com Deus não pode permanecer na mesma vida. Ele não pode permanecer com os mesmos comportamentos, porque quem tem um encontro verdadeiro com Deus, o Espírito Santo começa a se relacionar com ele. A Bíblia diz que Saulo entra em Damasco, e o mesmo Jesus que falou com Saulo vai lá e fala com Ananias, e ele diz: vai, procura por Tarso, porque ele está orando. Um homem que era perseguidor, um homem cheio de conhecimento, cumpridor da lei, passa a ser dependente de Deus. Quem tem um encontro com Deus também aprende o caminho da oração. É interessante que Saulo, você sabe que é Paulo, ele não questiona porque ele está cego. Ele obedece. E a Bíblia diz que ele fica 3 dias sem comer, sem beber e orando. E numa visão Deus mostra Ananias indo a ele. E o mesmo Deus vai lá e mostra a Ananias Saulo que estava orando. E quando eu estava repassando essa palavra hoje à tarde, olha que interessante. Saulo está nascendo de novo e não questiona. Mas Ananias questiona Deus, dizendo: esse aí que tu tem obra? Tem gente que acha que tem tanta intimidade com Deus, ou tem tanto tempo de crente, que ele pode dizer quem pode e quem não pode ser escolhido por Deus. Ele acha que ele é melhor do que o outro que está chegando. Sabe o que nos faz ser melhor? É quando reconhecemos que o outro é melhor que nós. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia diz que o Senhor fala para Ananias: mas é esse que eu escolhi para falar com os gentios e os judeus e reis. Vai lá. E quando ele entra, Deus já tinha mostrado também para Saulo, e quando ele entra, que ele coloca as mãos, ele na mesma hora retorna a ver, e é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele é batizado, e eu acredito que com fogo também. Ele sai dali proclamando a verdade, falando do Evangelho. Se você estudar toda a história, tem pessoas que nem acreditam, porque viram quem era Saulo, e agora um homem transformado pelo poder do encontro. O encontro com Deus genuíno gera espanto em alguém que nos conheceu, alguém que nos viu no passado e olha pra gente: quem era ela, quem era ele? Eu sou alguém que tive um encontro verdadeiro com Deus. Houve mudança, houve transformação da parte de Deus. E esse homem, ele tem a vida totalmente transformada. E este homem, que é o apóstolo Paulo, escreve várias cartas. E essa que que acabamos de ler o texto, é a maior carta, é a mais longa. Para alguns teólogos, a mais completa. É uma carta teológica, muito teológica. Mas o interessante que o apóstolo Paulo, ele inicia aos Romanos dizendo: eu sou servo do Senhor. Um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel. Um homem que ele era mestre
mestre dos judeus e do rabi. Ele não se apresenta, irmãos, às vezes eu estou em cultos, quando eu vou visitar, a pessoa sobe no púlpito e diz: eu sou formado nisso, 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 e esquece o principal título, que é ser servo do Senhor. E quando ele inicia esta carta, ele diz: eu, servo do Senhor. Ele fez questão de dizer que era escravo de Cristo. E eu vou te dizer, é uma honra ser escravo de Jesus. Porque ser escravo de Jesus, eu sou escravo, mas livre. Ninguém está aqui obrigado. É o escravo que pode sair, que pode ir. Aí o mundo diz assim, ó, livres somos nós. Quem disse que o mundo é livre? Eles estão presos no pecado, no vício, no engano. Livres somos nós. Ninguém te obrigou de estar aqui essa noite para adorar o Senhor. E você vem, e eu tenho certeza que seu coração já está em chama, porque vale a pena ser escravo de Jesus. Ser escravo de Jesus. Aí Paulo diz: eu, servo do Senhor, eu, escravo de Jesus. Ele abre mão dos outros títulos e depois ele diz que sou mordomo para ser apóstolo. Eu sou escravo, fui chamado para ser apóstolo do Senhor. Eu tenho uma missão. O interessante é que tem pessoas que só quer título, mas não quer servir o reino. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas na hora que precisamos do serviço, nós procuramos e não encontramos, porque queremos título, queremos aparecer, e o Senhor está procurando servos. Quem quer servir o reino de Deus? São poucos trabalhadores e a seara é grande. E Jesus clama nesta noite: preciso de trabalhadores, preciso de quem quer servir o reino de Deus. E essa carta que nós estamos lendo, como eu disse, para muitos uma carta completa. Essa carta, ela nos instrui ao caminho da salvação. O seu fundamento está na justificação, não pelas obras, nem naturais, nem dos judeus nem dos gentios. Porque tanto um quanto o outro estava sujeito à maldição. Tanto os judeus como nós que somos os gentios estávamos sujeitos à maldição. Mas pela fé em Cristo, que nós acreditamos um dia que Ele veio, morreu, veio a salvação pela graça. Eu fui alcançada pela graça. Quem foi alcançado pela graça nesta noite está aqui. Nós fomos alcançados pela graça. Não é merecimento, é a graça que nos alcançou, é a bondade dele que nos alcançou. Então ele vem falando sobre isso. Ele fala também das várias orientações e exortações para todo cristão, como se comportar na sociedade. Olha que coisa, gente, Romano, você vai sair daqui dessa noite com desejo de ler Romanos. Ele ensina como nós temos que nos comportar diante da sociedade. Ele nos ensina a ter como tratar os outros e como tratar os membros da igreja de Cristo. Olha que coisa linda. Paulo adverte contra os que causam divisões. Capítulo 16, versículo 17 a 20 de Romanos. Ele adverte daqueles que causam divisões. Não, tem pessoas que ela não chega mascarada para causar divisões. Ela vem como raposinhas. É uma coisa que você dá uma ordem de comando. Eu não acho que precisa disso. A pastora pediu isso. Eu acho que isso não tem necessidade. O pastor pediu isso. Aí você marca um trabalho na igreja. Ela tem uma visita na igreja. Ou ele tem uma visita. Não comunica, ainda leva alguns. E é devagarzinho. É devagarzinho. E Paulo está nos advertindo. Aqueles que causam divisões. Mas se eu fosse resumir o livro, ou a carta, ou a epístola aos Romanos, eu diria que esta carta
ela deixa claro que sem a ajuda do Espírito Santo, não conseguimos servir a Deus como Ele deseja. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para poder continuarmos nesta caminhada, neste caminho que um dia terá recompensa, que é chegar no céu. E o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro, dentro das cartas Romanos, que ele não merecia ter sido escolhido para ser apóstolo, mas ele reconhece que a graça também o alcançou. E todo aquele que reconhece que a graça de Deus o alcançou, Deus também escolhe e faz dele algo muito maior do que ele imagina ou do que ele pensa. A graça nos alcançou. E nessa noite, eu quero falar sobre aqueles que Deus chama segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. O texto que lemos deixa muito claro que as coisas boas e ruins contribuem para o bem. Eu quero que você vire para o irmão que está ao seu lado e diz assim, ó: Deus não perdeu o controle. Fala de novo. Deus não perdeu o controle. Não é igual, Patrícia, como eu estou em casa. Gente, assim que eu casei, misericórdia. O pastor tem mania de mudar todos os canais. E aí eu pego o controle, puxava o controle, pá, não. Ninguém toma o controle da mão de Deus. O controle é dele. Você tenta tomar, mas o controle é dele. O controle é de Deus. Não tem aquele, mas eu sou tão íntimo com o de Deus que eu vou... Não consegue. Ele não dá essa confiança a ninguém. O controle é de Deus. O controle é dele. Pode as coisas não estar tão bem, mas ele não perdeu o controle das coisas. O controle é de Deus. E eu quero, em primeiro lugar, destacar algumas palavras dentro desse texto. A parte A diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Se eu perguntasse para você essa noite, você já pensou o que significa juntamente? Você já parou para pensar? O que significa, Marcos, juntamente? O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui? Que todas as coisas contribuem juntamente. Ele estava dizendo para o povo de Roma, que todas as coisas contribuem juntamente. Em outras palavras, ele estava dizendo que as coisas boas e ruins contribuem juntamente. Nós estamos vivendo numa época que em muitos púlpitos de igreja só é pregado sobre vitória. É pregado que você vem para Jesus, todos os seus problemas serão resolvidos. Você que é pobre vai ficar rico. Você não vai sofrer mais, mas a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Tem de bom ânimo. Aí prega dizendo que você vindo para Jesus, tudo vai ficar bom, você não terá problema, vai ficar tudo bom na sua vida. Aquilo que você deseja, você vai conquistar, você vai acontecer. E qual é o perigo disso? E qual é o que acontece com essa geração que só tem ouço sobre pregação de prosperidade? Que todas as portas serão abertas, que nada, você não terá nem empecilho, Deus derruba tudo, você vai conquistar tudo. Nós estamos formando uma geração de crentes mimados, de crente que não tem estrutura para nada, de crente que não sabe ouvir um não. E isso, essas mensagens estão indo para as famílias, pais criando filhos que não dão não ao filho. Tudo pode, é criança com 5, 6 anos já com celular na mão.
irmão, o que você acha que esse adolescente vai virar um jovem ou um adulto? E dentro da igreja, quando uma liderança diz não pode, quando um pastor diz não pode, aqui eu não fico, eu não aceito. Nós estamos vivendo numa geração tão mimada, sem estrutura. Aí esse filho amanhã vai competir uma vaga no trabalho, não respeita a autoridade, não respeita a liderança, não tem temor de Deus. E Deus está falando essa noite, todas as coisas contribuem juntamente. É vitória, beleza, é dor, é bênção também. São situações difíceis, Ele também tá, mas atribuímos todas as lutas, toda a dificuldade só ao diabo, porque queremos sempre estar bem. E o apóstolo Paulo está dizendo, é um pacote, é juntamente, é um pacote, é vitória, mas tem dores também, tem vitória, mas tem coisas que também Deus vai dizer não para mim, mas eu continuo caminhando, eu continuo perseverando. É como se eu dissesse, irmãos, tem coisas que não tem como separar. Vigiar e não tem como separar. Tem muita gente boa orando, mas não vigia nada. E o Senhor está falando, tem coisa que não tem como separar. Eu preciso vigiar e orar. Ora, mas não vigia. Ora, mas fala demais. Ora e não é prudente. Junta todas as coisas, contribui juntamente. Eu preciso entender que tudo está contribuindo juntamente para, eu vou explicar isso mais tarde, para um propósito muito maior. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles, E aí eu, lendo esse texto, lembrei de Jó. Olha o que diz Jó 2, versículo 9 e 10. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Em outras palavras, ele estava dizendo, o bem e o mal contribuem juntamente. Tem crente que é quase igual a mulher de Jó. É bênção, é vitória, Deus está comigo, apertou as coisas. Não estou entendendo nada. Mesmo que você não entenda, Ele não perde o controle. Mesmo quando entramos em situações que não entendemos, o controle está nas mãos dEle. O controle está na mão dEle. Só que o versículo, ele não termina assim. O versículo continua, juntamente, parte A ainda, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, juntamente para o bem. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Paulo está dizendo que o bem e o mal, as coisas difíceis e as coisas boas, contribuem para o bem. E qual é a nossa tendência? A nossa tendência é achar que o bem, quando eu tenho dinheiro na conta. A nossa tendência é achar que o bem, quando o meu filho passa e entra na faculdade. A nossa tendência é achar que o bem é quando eu passo num concurso público. A minha tendência é achar, a nossa tendência é que se a minha família está servindo todo mundo ao Senhor, está todo mundo com saúde, esse é o bem. Mas quando a doença chega e não vai embora, e quando a porta fica emperrada, como aconteceu esses dias aqui, nem abria nem fechava, e quando o dinheiro acaba, e quando os filhos estão afastados da presença do Senhor, e quanto mais você ora, o marido não se converte, aquele filho não é liberto. E como é que dizer que isso está cooperando para o bem? Se as coisas boas estão acontecendo, o que acontece, pastora? A minha fé está sendo cada dia mais firmada em Deus.
Eu estou vendo os cumprimentos das promessas daquilo que eu estou orando. E quando isso não acontece, o que acontece dentro de mim? As coisas não estão, cada dia que eu oro, as coisas pioram. Eu não consigo entender porque meus filhos não estão na casa do Senhor. Enquanto isso acontece, Deus está nos ensinando perseverança, amadurecimento e crescimento. Eu estou orando e a resposta não chega. Deus está ensinando perseverança. Na sexta-feira aqui o diácono Francisco, ele contou na sua oportunidade que ele teve uma revelação. E eu confesso para os irmãos que eu tenho entrado numa campanha de oração pedindo a Deus para mostrar o estado dos crentes da Deoasis. Porque quando nós oramos e pedimos isso, eu não preciso dizer como está a sua vida. O próprio Deus vai se revelar a você. E ele disse que teve uma revelação, um sonho, que foi uma revelação. E ele chegava na porta do céu, viu o céu tão lindo. E uma voz muito linda, mansa e suave, dizia para ele: persevere, persevere, persevere. Ele acordou tão impactado, ele falando depois conosco, depois da manhã com Deus, da consagração. E o que eu entendi? Ele não entrou. Era como o Senhor estivesse falando assim, ó: para chegar, entrar por esta porta, tem que perseverar. Tem que perseverar. Aí tem gente que caminha 1 ano, 2, 3. Mas Senhor, é campanha de quinta-feira, é oração matutina, é manhã com Deus. E o Senhor está falando nessa noite: persevere, persevere. Estou gerando crescimento, amadurecimento dentro de você. Olha o que diz Romanos 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também gloriemos-nos nas tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. A adversidade não vem para te matar, mas para te fortalecer. Deixa de ser menino. Deus está te chamando para o amadurecimento. No amadurecimento, para o crescimento. Você já viu bebê? Chega a dar dó quando começa os dentinhos nascerem. Eu estava vendo o Gabriel brincando com a mão. Eu falei: não é possível, você vai podendo ter o nome, 2 meses já querendo nascer dente. Ele já botando a mão assim. E a criança, quando ela começa o dente querer nascer, as mães aqui, a gengiva incha, a criança sente dores, tem febre. Você pode interromper este processo? Os dentes querem nascer. E assim acontece na nossa vida. Para todo o crescimento causa dores. Se você aceitar o processo, você vai crescer. Mas pastora, que dor é essa? É a dor que está sendo gerado um novo homem, uma nova mulher dentro de você. Precisa ter dores para o crescimento. Se você não quiser passar por dores, você vai continuar no mesma estatura, vai continuar menino, menina. Mas se você aceita o crescimento, as dores de Deus, você vai crescer. Você vai ter maturidade espiritual. Você vai ver as coisas e as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Aleluia! Está sendo gerado dentro de nós um novo homem e uma nova mulher. Eu quero crescer. Quem quer crescer aqui também, mesmo com dores? Eu quero crescer. Terceiro, primeiro, juntamente para o bem. Terceiro, olha o que diz a parte B do versículo: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu queria fazer 2 perguntas. E eu quero que você levante as mãos e seja bem sincero. Quem tem chamado, levanta as mãos. E quem tem chamado com propósito, levanta as mãos. Irmãos, talvez uns não levantaram porque não entenderam. Primeiro, existe 2 tipos de chamado. O primeiro chamado é o chamado universal. Deus chamou todos.
Muitos são chamados, pouco escolhido. O chamado universal da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Se você crê, se você veio, você foi chamado das trevas para a luz. Mas existe o segundo chamado, que é um chamado específico. Todo aquele que Deus chamou com um propósito, ou seja, um chamado específico, ele passará por agruras. Ele passará por sofrimentos, ele passará por lutas, ele passará por perseguições, ele passará por ciúme e outras coisas. Todo aquele que Deus tem um chamado específico. Quem sabe como nasce as pérolas? Ou as pérolas é gerada? A ostra, ela tem um corpo muito mole. Ela é um molusco. E a concha cobre o seu corpo mole. E para ela gerar a pérola, um corpo estranho entra, por exemplo, a areia. E ali começa um atrito com a pele mole. Ela começa a sofrer dores terríveis. Uma irritação. E aí o próprio organismo vai fazendo uma proteção, uma camada de pedra lisa, uma camada de pedra firme, que depois ele não tem como expelir, ela não tem como expelir. E aí quando você abre, tem uma pérola linda que causou dores terríveis e serve de adorno para as mulheres. E eu estava pesquisando. Em cada 10.000 ostras, só uma gera pérolas. Para gerar pérola tem que ser com dores, tem que ser com sofrimento. E eu trago esse exemplo para quem tem chamado específico. Você, para gerar uma joia, para ser alguém forjado e lapidado por Deus, se você não quer sofrer, se você não quer lidar com pessoas difíceis, eu te digo que você precisa entrar na honraria de Deus, porque Deus chama pessoas para ser forjadas, moldadas por Ele. E o interessante que esta pedra, que é a pérola, ela não é pontuda, não é pontiaguda. Então ela está sofrendo, mas está gerando uma pedra que não fere nem a ninguém. Quem tem chamado específico de Deus? Você lembra da árvore? Ela recebe o sol escaldante para gerar sombra para nós. Quem tem chamado de Deus pode estar sofrendo, mas não fere. Pode estar pagando o preço, mas não fere quem está do seu lado. Se você está ferindo, você precisa ir para a honraria de Deus, porque quem tem chamado de Deus, Ele vai gerar joia preciosa, Ele vai gerar sombra para alguém. Quem tem chamado de Deus. E é duro, olha só, a pérola é dura, é firme. Dura não quer dizer grossa, não quer dizer que não seja flexível. Nós precisamos ser firme na liderança, firme no meu chamado, mas ter que ter flexibilidade. Porque eu sou uma joia. E joia é algo caro. Joia é algo caro. Deus está falando conosco nessa noite. A dor não é para te matar. A dor é para gerar algo muito bom. Aquele que Deus tem um chamado com propósito, Ele vai gerar pérolas. Quando alguém te perguntar, eu estou na dor, eu estou no sofrimento. Não, eu estou gerando pérolas. Eu estou gerando pérola. Mas que prova é essa? Eu estou gerando pérolas para abençoar, para ser adorno na vida de alguém. Porque depois que você sai deste processo, você será bênção. Você será bênção na vida de alguém, na vida daqueles que Deus vai colocar para você cuidar.
E sabe qual o tempo da maturidade para essa pérola? É em média 3 anos, o processo da maturação de 3 anos. Então existe um tempo de maturação na nossa vida. É um processo de Deus na nossa vida. Essa dor não vem para te matar, para acabar com você, esse sofrimento. Para de murmurar, de reclamar. Há um propósito de Deus nessa dor, para o seu crescimento, para a sua maturação, para o seu avanço na obra de Deus. Tem um tempo. Tem gente que quando recebe um corpo estranho, a ostra, ela cria uma proteção que vira uma pérola. Mas tem gente que quando recebe um corpo estranho, algo que lhe fere, ele fere também. Algo que lhe atinge, ele atinge também. Mas essa noite Deus está falando conosco. Aqueles que têm chamado segundo o seu propósito. Esta dor não é para te matar, é para te fazer crescer. E não teve como não lembrar de José. José sofreu inveja, foi jogado no poço, foi vendido, caluniado, preso. Era amado pelo pai, respeitado na prisão. Todas as coisas cooperam juntamente. Enquanto ele era amado pelo pai, maravilhoso. Ganhou túnica, o único que ganhou túnica colorida. Maravilhoso. Como é que você quer ter destaque e não quer passar pela olaria de Deus? Todas as coisas contribuem juntamente. José é respeitado dentro da prisão, mas é caluniado. Sofreu, foi jogado no poço. Só que o que é lindo da história de José, em Gênesis 45, versículo 8, diz assim: assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Em outras palavras, ele estava dizendo: tudo contribui para o bem. Existe um propósito maior. Tem pessoas que não querem passar por este treinamento de Deus. São chamados por Deus. É lindo o que José entende. Não foi os irmãos de José, foi Deus. E aí essa tarde eu, repassando a palavra, eu falei: Senhor, como é bom quando entendemos, sofremos menos. Quando entendemos que não é o pastor, não é o irmão, é Deus usando alguém para te forjar. Quando é bom quando entendemos, quando não entendemos, o sofrimento é muito maior. É muito maior. Aí José diz: não foi vocês não. Foi Deus que me trouxe para cá, para um propósito. Ser governador? Só ser governador não. Para que vocês não morressem. E para que esta geração, aquele povo não morresse na seca. O propósito de Deus vai sempre ser maior do que as minhas vontades. O propósito dele vai me fazer chegar no centro da vontade dele. Eu iniciei esta mensagem que o controle está na mão dele. José entendeu que não foi os irmãos dele. Esses dias eu estava conversando com 2 pessoas dentro do gabinete. E eu contei um pouquinho do que eu já passei. Tem coisas que não são bonitas que eu passei, que eu não fico contando no púlpito da igreja. E eu estava contando para elas, para essas 2 pessoas, e aí uma delas virou e falou assim: pastora, se eu fosse a senhora, eu não ficaria nessa igreja. Porque as minhas maiores lutas foram dentro da igreja. Aqui tem alguns militares. Vocês aprendem a guerra, a se defender numa sala com data show? Cadê o Gabriel? Aprende? É no campo de batalha. Você vai aprender no campo, não é dentro de uma sala, no data show com controle nas mãos. Aonde Deus vai me forjar? Dentro da igreja, usando alguém para me forjar.
Quem não tem paciência vai aprender a ter. Deus vai gerar paciência. Deus não vai usar um cachorro, vai usar um ser humano. E é onde? É aqui que você vai aprender a estar no centro da vontade de Deus. É ser forjado por Deus, porque existe um propósito. Eu estou falando com você e o meu conselho é: entenda o chamado para sofrer menos, entenda o propósito para sofrer menos, porque enquanto mais você ficar lutando contra os aguilhões, você vai sofrer. Contra a vontade de Deus vai sofrer, mas o controle está na mão dele. Ele vai puxar e vai trazer. Aquele que tem chamado universal, eu estou falando para quem tem chamado específico, para quem tem chamado com propósito. Você vai ter que entrar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Olha o que diz em Salmo 89, versículo 20. Davi foi chamado para ser rei de Israel. Olha o que diz o Salmo 89, versículo 20. Achei meu servo Davi, ungiu com o meu óleo sagrado. Se você for ler a história de Davi, quando Samuel vai à casa de Jessé, e aí passa-se todos os filhos, e aí Deus fala: não é esse, não é esse, não é esse. E aí ele diz: acabaram os seus filhos? Não, tem um menor, tem um que está lá no campo. E aí Samuel diz assim: não nos sentaremos à mesa enquanto esse não chegar. O que dá a entender é que depois da mesa, depois só vai ser honra. Pô, não vai sentar à mesa, pastora Samara, enquanto eu não chegar? Meu Deus, é muita honra. Parecia que a vida de Davi só seria de honra, porque ele foi ungido por um propósito. Mas não é isso que a Bíblia diz. Depois da unção de Davi, ele passa por inveja, ele passa por ciúmes de Saul, ele passa por inveja do ciúme dos seus irmãos, os seus irmãos com ciúme dele. Ele passa por desertos para chegar até o trono. Quanto maior o propósito, maiores serão os desafios que você terá que enfrentar. Não pensa você, porque Deus te chamou, que você não vai sofrer. Eu venho te dizer essa noite que vai sofrer sim, mas terá vitórias também. Terá a bênção de Deus sobre a sua vida, terá a resposta de Deus sobre a sua vida. Ele viu que passaria, ele passou por tudo isso. Antes de tentar no trono, ele teve várias pedrinhas. Mas o propósito de quem Deus tem maior, as pedras serão maiores, mas você vai gerar pérolas. Você vai gerar pérolas. Você vai gerar pérolas. Caminhando para a conclusão desta palavra, o texto deixa bem claro que as adversidades, as decepções, as lutas, aqueles que foram chamados por Deus, não vai morrer. Ou seja, aquilo não vem para te destruir. Às vezes o desespero quer tomar conta da nossa vida, que parece que está tudo dando errado, que as coisas não acontecem, que as promessas não se cumprem. Não é para te matar. Você está sendo gerado um novo homem, uma nova mulher, e dentro deste novo homem, desta nova mulher, está sendo gerado pérolas. É pérolas, e não é pérolas com pontas, é pérolas que vai trazer adorno para alguém, que vai ser bênção para alguém. Eu te convido a ficar de pé nesta noite. Eu sei que tem pessoas passando por lutas terríveis, angústias terríveis. O que nós temos gerado, o que está sendo forjado em Deus, em você. Tem luta que é tão terrível. Tem muita gente que prefere desistir, ir embora. Mas não desista, persevere. O apóstolo Paulo, ele perseverou. Ele perseverou
perseverou. Foi um homem que gerou muitas pérolas. Quando ele estava preso com Silas na prisão, a Bíblia diz que ele tinha sido chicoteado. Mas naquele momento de dor, como uma ostra, ele abre a boca para orar e cantar ao Senhor, porque ele estava entendendo que o propósito era muito maior. Deus queria salvar a família do carcereiro. Deus queria salvar a família do carcereiro neste momento de dor. Pastora, mas está tão difícil que não consigo cantar. Mas você consegue gemer na presença de Deus. Você consegue deixar as lágrimas correr do teu rosto. Isso também é uma forma de adoração, e Ele recebe. O que eu não posso fazer no momento de dor é machucar alguém. Eu preciso, no momento de dor, dizer: ainda que, Senhor, para te servir eu tenha que chorar, te chorarei, te servirei, porque comigo estarás. Porque sofrer contigo, Senhor, é bem melhor do que errar. O que está sendo gerado dentro de você nesta noite, o Senhor está nos forjando. Você quer liderar, você quer crescer. Ninguém nasce grande, é pequeno. Lembra da árvore? É uma sementinha, depois é um tamanho que todo mundo pisa, está no anonimato, ninguém conhece, mas quando cresce, ela gera frutos. É isso que Deus está nos convidando nesta noite. Ele quer gerar em você, Ele quer gerar em você aquele que tem propósito, aquele que tem chamado com propósito. Você sabe que Deus está falando contigo. Adore o nome do Senhor. Senhor, adore ao Senhor com ministério de louvor. Coloca a mão no seu coração. Você sabe como chegou aqui essa noite. Você sabe que Deus está falando com você. Essa dor não é para te matar. Essa luta não é para te matar. Deus está te forjando para um propósito. Aquilo que você passou no passado, aquela decepção, aquele problema, não foi para te matar. Hoje você está ajudando a restaurar vidas. Você está ajudando a restaurar, levantar alguém. Todas as coisas cooperam. Eu acredito nisso. Essas coisas são para ver. Coopera juntamente. Daquele que te ama, você ama Deus. Você ama Deus. Você ama Deus. Você ama Deus. Está sendo cooperado. As suas dores, as tribulações, as dificuldades não vão te matar. Você vai falar igual o apóstolo Paulo no final da carreira: combati o bom combate. Foi um homem que gerou muitas pérolas. Aquele que persevera vai também dizer: combati o bom combate. Combati o bom combate. Você não vai morrer. Você está sendo forjado por Deus. Forjado por Deus. Senhor, também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
vamos aprender a gerar pérolas no nosso ministério, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por ti, Jesus, bendito. O que você tem gerado nas tuas agruras? Isso é de cada um de nós. Você crê que Jesus está aqui nessa casa? Enquanto o ministério de louvor vai adorando baixinho, pega a sua Bíblia e vai abrindo em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Estamos entrando no momento da Santa Ceia do Senhor. Eu queria pedir para os obreiros saber, nós temos gente lá em cima ainda, né? Aleluia. Capítulo de número 11, versículo 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Nesse momento nós vamos estar consagrando aqui o pão para o serviço do Senhor. Obrigado. Queria chamar o pastor Itamar para estar aqui consagrando o pão. Pedir para a diaconisa Denise se preparar para estar adorando. Soberano Deus e eterno Pai, oramos a Ti, meu Pai, apresentando nas Tuas mãos, meu Pai, este pão feito pela mão do homem, meu Pai. Mas neste momento, meu Pai, simboliza ali o Teu corpo, meu Pai, que foi sacrificado ali na cruz do Calvário, meu Pai, pela remissão dos nossos pecados, Senhor. E hoje, neste exato momento, meu Pai, a Tua igreja vai, meu Pai querido, saciar, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, venha fortalecer, dê graça, força para marchar, meu Pai, a cada dia, meu Pai, na Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Jesus. Amém. E tendo dado graças, o partiu. Os irmãos tomam assento. Quem pode participar da ceia do Senhor? Aquele que está em comunhão com Cristo, mesmo que não seja dessa igreja, mas se você está em comunhão com a igreja, comunhão com o Senhor, participe tu. Oh, aleluia. Vamos adorar o Deus único. Vamos adorar esse Deus eterno, porque Ele é poderoso e Ele é o nosso amigo amado Jesus. Pode soltar. Não há um amigo igual a Jesus.
em todo tempo. Filho, calma. Glória! Aleluia! Fica de pé. Calma, o Senhor está no controle. Todos receberam? Ficou alguém sem receber? Aqui está o Luiz sem receber. Mais alguém sem receber? Está aqui sem receber o pessoal aqui, por favor. Os músicos aqui atrás. Aí também, ó. Isso. Itamar, aqui, ó. O pessoal aqui também, os obreiros. Glória a Jesus. Disse Jesus: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Participemos todos. Helebasuriandere calabaya suriandere bas. Helemanuri calaya suriandere baias. Recove fai, oribicai, onibiaso, reblasuriandere bas. Recove lá e complefai, amaianas. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pastor Edivaldo, consagrando aqui o cálice ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, meu Pai. Obrigado por este privilégio, Senhor, de estar na Tua casa de oração, a participar deste culto tão maravilhoso, Senhor, e dessa santa ceia, Pai. Pai querido e Pai amado, eis aqui este suco de uva, Pai, que simboliza, Senhor, todo o Teu sangue derramado naquela cruz do Calvário, Pai, em prol de cada um de nós, para nos resgatar, Senhor. Pai, só temos a Te agradecer, Senhor, por tão grande sacrifício, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço, Senhor. Amém, Pai. Amém. Toma o seu assento, Deniane, adorando ao nome do Senhor. Permita a igreja que a paz do Senhor, amém? Eis-me aqui, venho te entregar a minha vida, a minha oferta de amor, pra teu louvor, pra teu louvor. Eis-me aqui, aviva
aqui, aviva o meu coração com brasas do teu altar. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais do teu amor. Eu quero mais de ti, Senhor. Viva, renova meu coração. Preciso, Senhor, de uma nova unção. Aviva, renova meu coração. Preciso, Senhor, como eu preciso de ti, meu Rei Jesus, de ti, meu Salvador, de ti, amado meu Senhor, de ti. Aviva, renova meu coração. Preciso, Senhor, de uma nova unção. Aviva, renova meu coração. Preciso, Senhor, de uma nova unção. Aviva, renova meu coração. Preciso, Senhor, de uma nova unção. Aviva, renova meu coração. Preciso, Senhor, como eu preciso de ti. Glória. Fica de pé, igreja. Só quem precisa do Senhor. Glória a Jesus. Disse Jesus: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. À medida que você for participar, eu creio que se você estiver enfermo, Deus pode te curar nesse momento. Você pode ser tocado, porque o Senhor, Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário. E através desse sangue nós tivemos salvação. Mas como a pastora pregou, vem um pacote. Vem cura também. Vem libertação. Vem transformação. Então nós vamos blindar o céu. E tu vai levantar o céu e dizer: Senhor, muito obrigado. Ele disse: esse é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participemos todos dele.